Há algum tempo, não muito distante, o tempo parecia passar muito rápido. As horas do relógio pareciam correr e parecia que a gente não tinha mais tempo para nada, para ver amigos, para conversar e para fazer tantas coisas que a gente desejava fazer. E às vezes, sabe, conversando com alguns idosos, eles diziam, né, que o tempo para eles demorava muito para passar. E hoje a gente está vendo muitas coisas interessantes acontecerem na vida, principalmente repensar a nós mesmos. E a ordem é muito clara: fica em casa, permaneça em casa. Então é uma volta nossa para a nossa casa, o nosso interior, o nosso lar. É voltar para casa, permanecer em casa. Talvez a gente estivesse muito tempo fora, muito ausente, apenas no piloto automático, apenas fazendo as coisas, empurrando com a barriga, sem repensar a vida, a história. E os nossos idosos, né? Meus pais idosos, aprendo muita coisa com o meu pai. E eles realmente têm muitas coisas para nos ensinar. Eles já viveram mais. A experiência deles nesse momento é muito importante. É muito importante ouvi-los, é muito importante aprender com eles. Eles já passaram por recessões, por crises, por experiências na própria vida. E essas brincadeiras que não tem nada de engraçado com os idosos, né? Muitos memes, às vezes realmente as pessoas têm colocado isso e é difícil para um idoso estar em casa preso, não fazer simples coisas, já que eles não têm que correr tanto e nem podem. E eles têm só que andar devagar, sem pressa, mas ir à padaria, resolver algo, levar um carro para lavar, são coisas simples que alguns idosos conseguiam fazer e visitar os netos, cuidar de netos, estar ali. E eles foram privados também de tudo isso. Mas eles têm mais recursos, estruturas, histórias e eles têm sofrido sim. Então atente para isso. Não é legal ficar brincando com os idosos e isolamento social não significa isolamento afetivo. Há muitas maneiras de demonstrar carinho e cuidado com os nossos idosos, com os avós, para quem ainda tem, com os pais que são idosos, com aqueles que estão próximos de nós. Oferecer ajuda e também, às vezes, conversar um pouco do portão distante. E muitas pessoas têm presenteado os pais, né, com músicas, com vídeos, mostrando as crianças, mostrando os netos, bisnetos. E isso alegra e dizendo a importância. Esses dias eu digo sempre aos meus pais: se cuidem, porque eu preciso muito de vocês. Eu preciso aprender muita coisa com vocês. E eles têm sim muita coisa para nos ensinar, para ensinar os mais jovens a importância de valorizar cada segundo, porque eles viveram mais, eles correram muito, eles também se apressaram, eles já passaram por tudo isso, eles aprenderam com o tempo que a correria que a gente estava vivendo não vale a pena, porque chega um tempo que a gente precisa parar. E há tempo para todo o propósito debaixo do sol. E nós estamos sendo privilegiados de passar por isso agora, mas privilegiados se nós tirarmos lições para toda a nossa vida. É tempo de aprender, é tempo de reorganizar, é tempo de olhar para dentro de si, para essa casa, às vezes para o nosso corpo, como diz a música de Lenine, o corpo pede um pouco mais de alma e às vezes, né, quando tudo parece nos pedir tanta pressa, a nossa alma está clamando por uma quietude para que a gente pare, para que a gente reflita, para que a gente se reorganize. Mas não começa com a organização do mundo lá fora, não começa com essa volta, começa por dentro, a começar de cada um, nessa reflexão, nesse autoconhecimento e nessa busca por aprender com todas as situações e, como diz a música também, nós possamos nos alegrar em sermos eternos aprendizes. Então não vamos desperdiçar esse tempo. Vamos aprender. Aprender a ficar um pouco em casa, a ficar um pouco com nós mesmos e a refletir
sobre o que está acontecendo aqui dentro. Não desperdice as pessoas mais velhas, os idosos. Nós temos muito que aprender com eles, ouvi-los, né? Ouvir as suas queixas. Eu encontro pessoas, certa vez eu encontrei um senhorzinho de idade, 90 anos, e ele estava vendendo em sandálias no mercado público, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. E eu sentei ali com ele e eu comecei a conversar e ele começou a falar do luto, da perda da sua amada e dizer que preferia estar ali porque ele entretia a mente, porque ele estava se sentindo útil. E se ele ficasse em casa seria pior, porque ele ia ficar pensando e ele não iria aguentar. Então, eles têm sido privados de muitas coisas. Então, vamos ter compaixão, sermos solidários. Se precisarem de alguma medicação, de alguma coisa, se você puder, não cobre deles, né? Leve para eles, se a gente tem, né, condições de levar para eles, por que não fazer isso, uma gentileza, deixar um bilhete, mostrar uma faixa, mostrar algo escrito, enviar uma mensagem, um áudio. Muitos deles não têm telefone, não têm WhatsApp, não sabem utilizar, mas a gente pode se aproximar e pode falar com eles. Como vai? Você está bem? Como está fazendo com essa quarentena, com esse isolamento? Como tem sido para você? De longe, mantendo a distância, não precisa entrar na casa, mas conversar, proteger os idosos, né, de pessoas também que porventura queiram se aproveitar nesse momento, infelizmente, e tem. Então, proteja a sua família, proteja os idosos. Vamos valorizar o tempo. Vamos valorizar quem tem história para contar, quem já viveu muito mais do que a gente e que pode nos ensinar. Então, não desperdice esse tempo. O tempo é precioso.